craques e a treta entre Pilhado e Ana Thaís Matos por causa de Dorival na seleção brasileira. A escolha para você, a escolha certa, é bom o escolhido Dorival? Não. As pessoas que escolheram, elas não assistem jogo de futebol. Vamos falar disso aqui, né? O comentário da comentarista mais lacradora do esporte da Globo. Nem bem Dorival não chegou à seleção brasileira e o pessoal da imprensa já tá caindo matando em cima do treinador. E a comentarista Ana Thaís Matos se envolveu em mais uma polêmica gigante e tá causando muito na internet. E tomou uma baita investida do comentarista Pilhado. Tudo começou quando a comentarista da Globo postou um stories em seu Instagram criticando a escolha de Dorival Júnior como treinador da seleção, onde dizia: a gente achando que o 7-1 era a pior coisa que poderia acontecer com a seleção. Já durante o programa Seleção Sport TV, ela falou sobre isso, a escolha de Dorival para a seleção brasileira. Se liga aí. Agora, Ana, a gente está falando do mesmo treinador que há um ano atrás estava desempregado, né? O Flamengo entendeu que o Dorival, campeão de Copa do Brasil e Libertadores, não deveria continuar no cargo. Ele começa o ano desempregado e ele começa um ano depois como treinador da seleção brasileira. A escolha para você, a escolha certa, é bom o escolhido Dorival? Não. As pessoas que escolheram, elas não assistem jogo de futebol, mas isso é uma segunda, para mim é um segundo assunto, assim. Tenho o maior respeito pela carreira do Dorival, né, gente? Quem somos nós para questionar a carreira de um cara que conquistou o que conquistou, e mais do que isso, as pessoas gostam de trabalhar com o Dorival. Eu acho que isso que é o importante de olhar pela carreira dele agora. Só que eu quero ir por um outro caminho, gostaria de ir por um outro caminho. Porque essa escolha do Dorival, ela passa muito por uma escolha política. A gente não sabe se o presidente da CBF vai ficar no cargo até o final. Porque a gente não sabia nem que ele poderia ser deposto, como ele ficou fora agora durante um tempo e voltou através de uma decisão do Gilmar Mendes. Então, assim, eu gostaria muito de sentar aqui e projetar a seleção brasileira, quem que ele vai convocar, como vai ser agora, já que o Brasil vive um péssimo momento nas eliminatórias. Mas é tudo isso que eles querem que a gente faça, que a gente passe a falar do Dorival, enquanto a CBF vive uma grande crise política. E a gente passa, de certa forma, a ignorar o assunto. A gente, que eu digo, não nós aqui, né? As próprias discussões, porque antes a gente estava falando como a seleção estava jogando mal com o Fernando Diniz, ou melhor, a gente começa a falar como foi equivocada a escolha do Diniz dividindo a seleção com o principal ano do Fluminense na história do clube. Aí passamos essa discussão e começamos a discutir que o time não estava jogando bem. Aí nessa discussão que o time não está jogando bem, está acontecendo um monte de coisa na CBF. Ele, Edinaldo, que é um presidente que tem também o meu mais profundo respeito, mas ele começa a tomar decisões centralizadoras. Ele se cerca de praticamente ninguém para cuidar da CBF, onde ele toma as principais atitudes, ele toma a frente do time, ele não tem um diretor de competição de futebol trabalhando com a seleção brasileira. Então ele começa a decidir as primeiras decisões ali. O Tite pede, a gente só sabia que o Tite não ia ficar desde o final da Copa, demora para ir atrás do treinador, e aí vem a Copa do Mundo Feminina, o Brasil não tem mais a Pia, aí ele vai escolher um outro treinador. Enfim, então a gente tem o assunto bola, campo e bola, mas no momento em que a CBF é a maior bagunça que eu acho que eu não vejo isso há tanto tempo. CBF. E aí, só para eu concluir essa primeira parte. Então, a gente está aqui discutindo se o Dorival foi ou não uma grande escolha, sendo que a gente não sabe se ele vai ser presidente, a gente não sabe se ele vai ter força para ser presidente daqui para frente, se ele vai fazer novas relações, se ele vai trazer um diretor de futebol para trabalhar com a seleção, um diretor de seleções, se ele vai continuar colocando ele sendo o principal rosto, porque assim, de futebol a gente já viu que não é o forte, porque ninguém vai de Diniz para Ancelotti, passa para Dorival e acha que tá tudo bem. E não adianta sair falando que o Fernando Diniz, que os jogadores não gostavam mais do Fernando Diniz, que não deu encaixe, não vai queimar o filme do Fernando Diniz desse jeito. Não é assim que funcionam as coisas. É melhor a CBF bancar que ela errou na escolha, que ela se equivocou em dividir um treinador com um clube, e aguardo também a resposta sobre o Ancelotti, porque eu quero que eles mostrem, né? Não eu quero, a sociedade quer que eles mostrem esse contato com o Ancelotti, que eu acho que vai ser importante para entender isso. Porque enquanto a gente ficou aqui meses debatendo o Ancelotti de um jeito muito ruim,
2 meses depois, a gente tá agora falando do Dorival. Então, assim, a seleção brasileira não é bagunça, não, gente. A seleção brasileira é o maior patrimônio do futebol mundial. Jamile Lacombe, comentarista do UOL, também fez duras críticas à escolha de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Sabe aquelas coisas que só o convite já é uma honra? Já é uma honra. Você foi convidado para ser treinador da seleção, diz não, aceita isso, porque para sua carreira tá chancelado, você chegou à seleção, mas diga não. Porque aquilo lá é um acidente esperando para acontecer. Já aconteceu vários, né? E acontecerá outros. Não dá para a pessoa ir para a CBF a essa altura do campeonato. Não sabemos nem se o Edinaldo vai ficar, né? Essa é a análise sob o ponto de vista do Dorival, né? Eu acho, não sei, né? Não sou Dorival, mas enfim. Eu acho que eu teria dito não, sabendo o que eu sei a respeito do CBF, né? E o Dorival seguiria nessa trajetória tão vitoriosa, tão bonita, que ele vem fazendo no futebol brasileiro. Do lado da CBF. O que é que a CBF quer? De Ancelotti a Dorival, passando por Diniz. O que é que a CBF quer? Quem é? O que a CBF quer fazer com a seleção? O que a CBF quer da seleção? A gente precisa saber essas coisas, porque um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Então é assim, é um nome que vem aqui e faz... O primeiro, o que fizeram com o Diniz é vulgar, né? Para dizer o mínimo, para ficar numa palavra leve, é vulgar, né? Deselegante, para usar uma outra palavra. Aí vão lá, tiram o Dorival de São Paulo. Igualmente deselegante, mas a CBF comete essa deselegância há muitos anos, né? Com todos os times. E aí, ela quer o quê? Ela quer o Ancelotti e os modos do Ancelotti? Ou ela quer o Diniz e os modos do Diniz? Ou ela quer o Dorival e os modos do Dorival? Porque seleção não é o botequim da esquina. Não dá para fazer qualquer coisa. É uma coisa mais séria. Ou deveria ser. Mas não é. Para a CBF não é. É só um negócio. A seleção precisa continuar existindo. O Dorival é uma pessoa competente. Vamos trazer ele aqui. Para mim, ele é um treinador muito competente ao nível dos clubes. Acho que para um selecionado deveríamos ter alguém mais autoral, alguém que faça um trabalho talvez até mais vencedor, como seria o caso do Abel ou do Diniz ou do Ancelotti, né? Mas o Dorival vai lá fazer o quê? Eu não sei, talvez o Edinaldo... Eu não sei, gente, assim, para mim é uma bagunça isso. A CBF é uma bagunça e o Dorival aceitou sair de um lugar onde ele fincou os 2 pés, fez um planejamento, um lugar que estava fazendo um trabalho sério, para ir para esse lodo, para essa bagunça. É difícil dizer não, né? O salário é bom, trabalha-se menos, né? Tem isso também. E é o topo, e simbolicamente o topo da carreira. Mas eu acho que ele cometeu um erro imenso. E acho que agora a CBF, que já atrapalhou a vida de tanta gente, o último foi o do Diniz, vai atrapalhar a vida do Dorival também. Mas o comentarista pilhado não ia ficar calado e ele desceu a linha na Ana Thaís Matos e chamou ela de lacradora e defendeu Dorival. Vamos falar disso aqui, né? O comentário da comentarista mais lacradora do esporte da Globo, que com certeza tá onde tá, ganhando tanto destaque mais por lacrar do que por saber de futebol. Claro, isso é visível. Ela pode criticar o Dorival Júnior e eu mesmo já falei que ele pode não ser o treinador de peso para a seleção brasileira, que talvez não seja o nome ideal. Agora, desrespeitar desse jeito, falando que ela achou que o 7-1 tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na seleção brasileira, deixando claro que ela acha o Dorival Júnior ser técnico da seleção pior do que o 7-1. Ou seja, sendo algo constrangedor para o treinador, isso é desrespeitoso. Mas ela já foi desrespeitosa uma outra vez e eu quero lembrar para vocês, quando ela falou que o Endrick, que hoje é convocado para a seleção brasileira, está contratado pelo Real Madrid por 60 milhões de euros, destaque do Campeonato Brasileiro, ela mesma falou que ele deveria voltar para o sub-20, porque ele não estava preparado para jogar no profissional. Ou seja, tentou humilhar o garoto. Foi humilhada de novo, porque o moleque expôs. O negócio a gente sabe que hoje em dia na Rede Globo tem comentarista que tá lá sem saber nada, tanto de política quanto de futebol. Tá lá porque lacra. E assim sempre vai sair uma besteira pior do que a outra. Mas e aí, craques? O que vocês acharam dessa treta toda entre Pilhado e Ana Thaís Matos? Vocês concordam com a Ana Thaís ou vocês estão do lado de Pilhado nessa história? Quero muito saber a sua opinião. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva,
deixa o like no vídeo. Até mais, falou, craques.